O Leme Notícias está no ar. Confira os destaques desta edição. Romaria dos Canoeiros foi um sucesso e levou muita gente ao Taquari. Falta de médico vira desculpa para automedicação responsável. Você sabia que uma noite de sono pode aumentar a memória? Mais 8.000 motoristas ficam sem carteira de habilitação no estado. Santa Cruz ganha quadra poliesportiva. E ainda, os destaques esportivos do final de semana com o professor Fábio Leme. Segunda-feira, 13 de outubro, estas e outras notícias você acompanha dentro de instantes, logo após o intervalo. Não saia daí. Ontem aconteceu a 30ª Romaria dos Canoeiros no bairro Taquari. Desde a última quinta-feira, muitas pessoas já estavam se dirigindo para aquele reduto da zona rural, munidos de canoas e outros apetrechos, para não perder nada da grande festa. A comissão organizadora, mais uma vez, se mostrou competente e todos que lá estiveram puderam aproveitar e reverenciar a Santa Padroeira do Brasil. Missas, quermesse, bailes, shows musicais foram os atrativos dos romeiros. No dia de ontem, na chegada da imagem da Santa, milhares de pessoas se aglomeraram na ponte para saudá-la, com flores, rojões e orações. Esta é uma festa que a cada ano reúne mais gente, o que faz com que os organizadores, nas pessoas de Netinho e Lordinha Ticha, se esmerem em providenciar com carinho uma especial acolhida a todos que visitam o Taquari. A polícia registrou um acidente com vítimas leves ontem por ocasião da Romaria dos Canoeiros. Valberto Salvador Alves, de 39 anos, conduzia sua embarcação pelo rio Mogi quando, de repente, um outro barco passou por cima da sua canoa, ferindo levemente seus 2 passageiros. Ele não soube dizer quem estava no barco contrário. João Vianney de Souza, de 51 anos, trafegava com seu Uno Mille pela rua Abílio Sampaio, no Jardim Primavera, quando um ciclista cortou a preferencial. Para não colidir com a bicicleta, ele desviou o veículo e acabou caindo dentro de um riacho próximo. O carro ficou parcialmente amassado. Furto em residência no bairro Cidade Jardim. O proprietário Oséias Ferreira informou que, ao retornar à sua casa, na tarde do último sábado, encontrou a porta da sala arrombada. Foram levados uma TV 21 polegadas e um aparelho DVD. E o Detran divulgou a lista com os nomes de 8.000 motoristas que ultrapassaram o limite de 20 pontos de infrações em um ano e vão perder a carteira de habilitação em todo o estado de São Paulo. A notificação é feita pelos Correios e, a partir daí, o motorista tem 30 dias para recorrer da decisão. Caso o recurso seja negado, é preciso passar por um curso de readaptação. Quem quiser consultar a lista, o endereço da internet é o www.imprensaoficial.com.br. Quem não se apresentar ao Detran, a notificação será barrada na renovação da carteira, já que o nome fica na lista do departamento e também pode ter problema durante alguma blitz. No próximo bloco você confere: cartão magnético deve substituir a carteira de trabalho em 2004. O Leme Notícias volta em instantes. Não saia daí. A falta de estrutura do sistema de saúde está levando médicos e farmacêuticos a admitirem um novo conceito: a automedicação responsável. O termo, criado pela indústria farmacêutica, é de que a população pode e deve curar pequenos males com o auxílio dos remédios sem tarja, como xaropes, analgésicos e antigripais.
Médicos e farmacêuticos admitem também que a prática da automedicação não é ideal e nem está livre de risco, mas afirmam que é preciso encarar a realidade de que o brasileiro não pode ir ao médico toda vez que tiver uma dor de cabeça. A automedicação responsável tem alguns pontos principais que devem ser analisados pelo paciente. Primeiro, a experiência prévia, ou seja, observar se o sintoma já apareceu outra vez e qual a indicação médica para o caso, como tomar um analgésico para a cólica menstrual, depois usar o remédio sem tarja para curar a dor, por exemplo, no período máximo de 5 dias. Se o sintoma se agravar, o paciente deve procurar um médico. Já para o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a automedicação é sempre uma prática perigosa. Afinal, a chance de um paciente interpretar de forma errada um sintoma é grande. E o que aparentemente pode ser um problema corriqueiro pode esconder algo mais grave. Além disso, vale alertar sobre o perigo da interação medicamentosa, que pode provocar intoxicação do paciente. Ricardo Soares, para o Leme Notícias. Muito bem, é a automedicação que os médicos aí, numa oportunidade, andaram divulgando que certos medicamentos não têm tanta importância, não há necessidade, aí a população já entendeu que pode mandar brasa, né? E a grande mídia, propaganda 24 horas por dia. Eu não sou contra a automedicação desse tipo de medicamento, desde que o cidadão seja responsável, né? Pelo menos que ele tenha noção do que ele está tomando. Não é porque está tomando isso ou aquilo, você sempre tomei, não faz nada. Não é bem assim. Precisa ser responsável, ser curioso, ler. Porque tem gente que nunca leu nada, nem lê a bula do remédio, não sabe se é contra isso ou contra... Tem os efeitos colaterais, né? Como tem cara que engole remédio toma remédio para depressão e enfia 2 garrafas de cerveja por cima logo em seguida. Depois você é obrigado, isso aconteceu com um amigo meu, você é obrigado a ter que levar o cara para casa porque tomou 1 garrafa de cerveja. Eu já tinha tomado umas 8, era uma festa, né? Quer dizer, não sabia mais para onde ele ia, nem em que mundo ele estava. Então, eu acho que precisa ser responsável, pô. E também esse remédio que eu estou dizendo não é para tomar sem autorização médica, né? O ministro do Trabalho, Jacques Wagner, disse hoje que gostaria de ser o responsável pela mudança da carteira de trabalho para o cartão magnético. Ele afirmou que a carteira de trabalho, além de ser manual, ainda é fruto de falsificação. Já o cartão não será apenas o que é hoje a carteira, mas poderá incluir todos os direitos do trabalhador, como o previdenciário. O ministro explicou que já encomendou um primeiro estudo para a área de tecnologia do Ministério e a expectativa é de que, se em 2004 tudo estiver formatado, seja feita então a licitação para a escolha da empresa que irá emitir os cartões magnéticos que substituirão a carteira. Você apoia essa medida aí? Eu não concordo com esse negócio de cartão magnético para em substituição à carteira profissional, que uma carteira profissional, quando você trabalha numa indústria, ela te registra, tem todos os dados do seu lá, pessoal, data de nascimento, o diabo a 4, e depois registra onde o seu fundo de garantia recebeu. Tudo bem, no cartão deve ter um programa lá que você passa, lá vai aparecer isso, certo? Só que a burocracia é tão grande com a carteira profissional, que está tudo registrado ali, que o seu Eduardo Bispo trabalhou na empresa tal, durante o período tal, que quando você perde a sua carteira, estou falando isso daí porque aconteceu comigo, e você traz uma cópia do registro que você teve nessa empresa, eles alegam que não vale, entende? E amanhã é capaz de vir contestar aqui para falar que é mentira, que ninguém falou isso daí. Que não é válido, que eu preciso ir na empresa buscar uma carta dizendo que eu trabalhei lá. Olha só que piada, meu. Se eu estou com o registro autenticado por cartório, né? E então você vê que bagunça vai virar esse negócio de cartão. Eu não acredito que funciona. Seria uma tremenda coisa, porque 90% dos caras tem que andar com esse cartão no bolso. Agora pergunto um negócio para você. Antigamente a polícia dava batida nas cidades aí e exigia que você estivesse trabalhando, certo? Senão você passar como um vagabundo.
Então você arrancava a sua carteira profissional do bolso, mostrava que você estava registrado, carteira em aberto, que você estava trabalhando. E o cartão, como é que faz? Você ir lá no banco, pôr na máquina para... não acredito nisso aí não. Está muito cedo ainda pela burocracia que esses caras implantam no Brasil. Cartão magnético no Brasil, para essa finalidade, acho que daqui uns 50 anos. A cidade de Santa Cruz da Conceição ganhou mais uma opção de lazer para os alunos das escolas públicas. Uma quadra poliesportiva foi construída na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hermínia Ravanini. O valor da obra, R$ 150 mil. A quadra coberta poliesportiva com medidas oficiais foi inaugurada no último sábado. O evento foi marcado por uma partida de futebol entre autoridades municipais. Uma parte do dinheiro para a construção da quadra veio do Ministério de Esportes e Turismo, através do deputado Nelson Marqueselli. A outra parte veio do Fundef e do Departamento de Educação do município. O valor total foi de R$ 150 mil. Segundo a dirigente municipal da educação, todos os alunos da rede pública serão beneficiados com a nova conquista. Ao todo, se nós usarmos a educação infantil e o fundamental, em torno de 500 alunos. Atendendo a escola estadual, nós temos 1.000 alunos entre a rede municipal e estadual. A dirigente garantiu ainda que a comunidade também poderá usar a quadra e desfrutar da bela paisagem à frente, a represa municipal. É lógico que sempre dentro de um planejamento a gente vai estar usando. E quais são os novos projetos aqui para essa quadra? Bom, o nosso próximo projeto é estar construindo a arquibancada da quadra e a parte de sanitários, né? A instalação para chuveiros, banheiros, que é o que está faltando. E a gente está muito contente porque já não precisa mais aquela preocupação que nós tínhamos com os nossos alunos de as aulas de educação física serem na rua. Era realmente na rua Pascoal Ganel que nós desenvolvíamos as aulas. Hoje os nossos alunos vão ter a oportunidade de estar aqui praticando as aulas. Jogos, né? E todos, não somente da Maria Hermínia, mas a Maria Aparecida também, e proporcionando campeonatos, é o que a gente sempre tem feito, mas antes com muito mais dificuldade, hoje mais fácil. Além da construção da quadra, as professoras têm mais um motivo a comemorar. Hoje, pela manhã, aconteceu uma reunião com as educadoras infantis para fazer um estudo do plano municipal. Então nós hoje reunimos as professoras da educação infantil, as professoras do fundamental e estamos estudando, né, para poder terminar, ser apresentado novamente na Câmara Municipal como foi na semana passada. O plano foi aprovado em quase todos os aspectos, o que moveu um sentimento de orgulho às autoridades municipais. Olha, foi muito bom, nós já estamos na reta final, temos assim estudado bastante, nós junto com os vereadores, nós já fizemos essa reunião na Câmara Municipal, como eu disse, e tem sido muito positivo, tem ido bem aos nossos ideais, aos nossos encontros, né? O que precisa melhorar? Olha, não muito. Nossa rede municipal, ela já tem assim uma estrutura muito forte. Nós temos o prefeito que tem dado todo o apoio, a nossa dirigente municipal que está sempre conosco, né, nessa caminhada. Então, não tem tantas coisas para ajustar, mas a gente sempre quer a melhoria e qualidade da educação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar 5 países africanos entre os dias 2 e 8 de novembro. A primeira visita de Lula à África estava programada para a primeira semana de agosto, mas a viagem foi cancelada na última hora devido ao projeto de emenda ao regime de aposentadorias. A viagem de Lula pela África incluirá visitas oficiais a São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, África do Sul e Namíbia. Desde que assumiu a presidência, Lula defendeu uma maior integração do Brasil com os demais países em desenvolvimento, especialmente os sul-americanos e os africanos. Vai viajar também, não? Mas podia bem dar uma caroninha para nós naquele Boeing lá, né? Para nós correr o mundo. Ó, eu parabenizo o Lula
Porque um presidente da República, ele realmente tem que contactar com o resto do mundo. A única coisa que você não pode ser é um presidente da República de duas caras, entendeu? Falso, né? Porque você batizou o Fernando Henrique Cardoso de cacheiro viajante, e hoje você já ultrapassou ele em apenas 9 meses. Eu acho que você vai viajar mais do que ele viajou nos últimos 4 anos dele. Então essa cúpula alta aí do governo, que, para quem leu um artigo do Gabeira ontem, é uma cúpula medíocre, entendeu? Eu vi uma crítica do Fernando Gabeira, que é um cidadão culto, preparadíssimo, que deixou o PT. Ele não se refere a todo o PT, ele se refere ao primeiro escalão. É uma fiasca. Quer dizer, um presidente da República, né, que também colaborou bastante com a desgraça que hoje nós estamos vivendo, que chama-se Fernando Henrique Cardoso, mas era culto, era preparadíssimo para sentar com o governo americano, discutir de igual para igual, porque falava um monte de língua. Só de falar também não quer dizer nada. Falava e entendia, era respeitado. Você não fala nada, você é um papagaio porque você tem um intérprete e você viaja para o mundo todo mais do que ele viajava. Isso é feio, pô. Eu fico contente que o presidente da República do meu país viaja. Porque ele tem que viajar mesmo, né? Ele tem que mostrar a cara do Brasil lá fora. A única coisa é que eu não gosto de gente de duas caras, né? Antes era um, agora que está no poder é outro. Isso daí, para mim, acho que basta para pensar o que eu penso desse governo. Você vai ver daqui a pouco, planos de saúde pode ter preço variado. Fique ligado, Leme Notícias volta já já. O governo federal vai estudar uma mudança que pode mexer diretamente no bolso dos consumidores que utilizam planos de saúde. A regionalização do setor, com o objetivo de reduzir os preços atualmente cobrados, adaptando-os a valores à realidade de cada estado. De acordo com o ministro da Saúde, Humberto Costa, as empresas administradoras de planos de saúde cobrariam dos usuários de acordo com os custos dos serviços oferecidos em cada região. Porém, a proposta ainda será muito estudada pela comissão técnica e discutida no Fórum Nacional de Saúde Suplementar, que ocorrerá no início de novembro. O ato de dormir varia de pessoa para pessoa. Umas dormem mais, outras menos, mas agora os cientistas estão dizendo que dormir bem é um remédio para vários males. Cientistas afirmaram que nada supera uma boa noite de sono, especialmente se for para recuperar a memória ou aumentar a capacidade de aprender uma língua. Os benefícios de se dormir bem são bastante conhecidos, mas os pesquisadores americanos apresentaram provas científicas para mostrar que quando dormimos, a atividade cerebral encoraja formas mais complexas de aprendizado. Pesquisadores testaram a capacidade de 3 grupos de estudantes universitários de entender palavras geradas por um sintetizador de voz. Eles mediram a habilidade de reconhecer as palavras e então os treinaram a fazê-la. Após testar o primeiro grupo, 1 hora depois do treinamento, 54% reconheceram as palavras, mais que o dobro do número registrado antes do treinamento. O segundo grupo foi treinado pela manhã e testado 12 horas depois, e apenas 10% tiveram performance melhor que antes do treinamento. Entretanto, estudantes treinados durante a noite e testados na manhã seguinte, após uma noite de sono, aumentaram a performance em 19 pontos percentuais. Além disso, uma boa noite de sono pode proteger as pessoas também de terem câncer. Os hormônios cortisol, melatonina e estrogênio já foram citados como potenciais responsáveis pelo surgimento ou não de tumores. Os níveis de cortisol costumam atingir picos ao amanhecer e caem ao longo do dia. Os cientistas analisaram uma pesquisa que descobriu que mulheres com alto risco de câncer de mama tinham um ciclo de cortisol alterado. Segundo eles, mudanças nos níveis de cortisol decorrente de problemas com sono podem tornar as pessoas mais propensas a terem câncer. Ricardo Soares para o Leme Notícias.
O sol predomina no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro com nebulosidade variável. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens e abertura de sol. Não há probabilidade de chuvas. A temperatura pode variar entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. E vamos saber o que de mais importante aconteceu na área esportiva neste final de semana. As informações são do professor Fábio Leme. Tudo bem, Fabião? Tudo bem, Bispo. Quais as novidades? Nós temos várias novidades aqui, principalmente a dos Jogos Abertos. Participação de Leme nos Jogos Abertos. E, diga-se de passagem, o futebol está indo bem. O futebol está indo bem. O futebol é aquele que andou apanhando até outro dia aí, né? Vou te contar a história. Vamos lá. Tá bom saber, meu. Vamos lá. Então vamos iniciar. Torneio Ponte Móvel do Clube de Campo Empírio faz a sua fase de finais. Quinta-feira passada aconteceu o primeiro jogo dos melhores de 2 jogos, onde o Fluminense empatou também com o Vasco por 3-3. Quinta agora será a próxima, terá a reunião de todos os componentes desse campeonato, onde vão fazer o sorteio das novas equipes para o próximo campeonato, munidos de um grande churrasco. E no domingo acontece a grande final entre as duas equipes. Apenas o vencedor sem vantagem, porque o empate já tirou essa ligeira vantagem de alguma equipe. Jogos Abertos de Santos. A equipe de Biribol foi desclassificada por perder os 2 jogos que fizeram. Marília perdeu por 2-0 e Santos perdeu também por 2-0. E com esses 2 resultados ela já caiu fora e já no domingo ela já estava desclassificada. Futebol Sub-21, também dentro dos Jogos Abertos, a equipe de Leme classificou em primeiro lugar na chave, pois venceu 2 jogos e empatou 1. Ela venceu Votorantim por 1-0, empatou com Araraquara 2-2 e ganhou hoje de manhã de Barueri por 1-0. Com essa classificação de primeiro da chave, ela também entra para o sorteio como cabeça de chave. O sorteio está sendo realizado hoje, agora à noite, enquanto nós estamos aqui fazendo o jornal, está sendo realizado esse sorteio. E amanhã a equipe de Leme já sabe quais serão os seus adversários até sexta-feira. O triatleta Ciro Violim participou no final de semana do simulado Ironman. Esse simulado foi realizado dentro das dependências lá da Academia da Força Aérea, em Pirassununga, no qual foi um preparativo para a prova que vai sendo realizada no dia 30 desse mês, no final do mês vai ser realizado. Apenas os inscritos nessa competição podem participar, porque é apenas um simulado para que a organização ou até mesmo os atletas se adaptem ao circuito que vai ser montado. Ciro Violim, nesta prova, ele conquistou o primeiro lugar na geral, então dizendo que está mesmo a forma desse garoto que está realmente destacando dentro do triatlon e representando o Leme nessa modalidade esportiva muito bem. Tinha mais de 112 atletas participando desse simulado. E o Campeonato Municipal de Futsal, pela primeira divisão, nós teremos hoje o primeiro jogo da primeira divisão, onde vai ser consagrado campeão entre 2 jogos. A Casa Muniz e a Santa Rita Cremasco, no qual eu já tinha dado um parecer que eu achava que essas equipes seriam a finalista. Está aí, tá as 2 equipes. E nós trouxemos hoje os representantes para bater um papo com a gente aqui. Mas depois a gente conversa com eles. Na segunda divisão, amanhã, na terça-feira, também acontece outra final, na qual a GH Lubrificantes vai enfrentar a Bicicletaria Lemense B. Essa final é a primeira também dos jogos de 2 jogos. E a terceira divisão acontece quarta-feira, as 4 equipes que já disputam para ver quem é que os vencedores vai para a final, no qual, quarta-feira passada, a Vila da Retenção ganhou do São João por 9-3 e a Casa Muniz perdeu para o Cometa de 5-3. Agora vamos ver qual vai ser a Casa Muniz, não, Casa Sônia, é a equipe que está disputando essa terceira divisão. E agora os vencedores vão fazer a final, no qual vai ser na outra semana.
Campeonato Paulista de Futebol Amador, a Casa Muniz venceu a cidade de Ourinhos por 4-1. O jogo foi realizado no sábado. E agora, no próximo sábado, a equipe da Casa Muniz vai até Ourinhos fazer o jogo de volta. Esse jogo de volta, quem vencer passa para frente, porque não tem um limite de gols. Não adianta você ganhar de 5, ganhar de 10, que você vencer por a mínima vantagem de um gol, você já passa para a próxima fase. Isso também pode acontecer se você perder. Perdeu o jogo, você está fora também. Campeonato Paulista da Sub-20 da 2ª Divisão. O Sport Clube Lemense foi derrotado pelo Rádio de Mococa por 5-0. Esse placar expansivo também teve um caso, foi que os principais jogadores dessa equipe do Sport Clube Lemense estão lá competindo nos jogos abertos e não conseguiram fazer a transferência desse jogo, por isso jogou com o time, pode-se dizer, reserva. Mas mesmo assim a equipe dentro desse campeonato ela não se adaptou, ela não foi muito bem e realmente ela não teve um desempenho digno do Sport Clube Lemense. Na finalização ficou o Ginásio Pinhalense com 19 pontos, Guaçuano com 15, Águas de Lindóia com 15, mas perdendo no saldo de gols, Rádio com 10 pontos, Pirassununguense com 7 e o Lemense com 4 pontos. Foi uma vitória sobre o Águas de Lindóia e um empate. Agora o próximo jogo ainda o Águas de Lindóia vai receber Leme lá, sábado, às 15 horas. Voleibol feminino. A derrota deixa a equipe meio abatida. Foi no jogo contra Rio Claro, ontem, domingo, à tarde, o qual a equipe de Rio Claro venceu a equipe de Leme da ACU por 3-1. Foram as parciais de 25-23, 25-18. Aí teve uma reação da equipe de Leme, venceu esse terceiro set por 25-23, mas perdeu o quarto set por 25-20. Com essa derrota, a desclassificação da equipe deixou bem abalado e realmente o próximo jogo, que será contra São José do Rio Pardo, vai ser apenas para cumprir tabela, porque a classificação para a equipe de Leme não é mais possível. E a Unitênis, que é o campeonato de tênis da região que foi criada o ano passado, e esse campeonato está envolvendo vários tenistas, inclusive dando um ânimo a mais aos tenistas lá do Clube de Campo, que participam desse campeonato e representam a cidade de Leme. Vários tenistas estão entre o top no ranking nas suas categorias. Na categoria 12 feminino, em primeiro lugar está Carla Beraldo. Na categoria acima de 50 anos masculino, nós temos o primeiro e segundo lugar para Leme, que é em primeiro lugar Jorge Manuel Osório, que é o Jorge português, e em segundo lugar está o Oscar Landegraaff Júnior, que é o Oscarzinho. E na categoria 19 a 34 masculino A, em primeiro lugar está Eduardo Gonçalves e em segundo Marcelo Alas, que venceu a última etapa na cidade de Pirassununga. E agora, 3 rapidinho para a gente saber mais e ficar mais informado sobre o esporte. A Liga Lemense não teve rodada aqui nesse final de semana e já no final de semana que vem já inicia com seus jogos para pegar fogo mesmo. A próxima semana será aberto no Clube de Campo Empira o primeiro torneio de futsal. Pode preparar a tua equipe, formar a tua equipe, passar lá na secretaria, pegar uma relação, entrar com o pedido na relação e participar desse torneio de futsal que vai ser realizado nas quartas-feiras no Clube de Campo Empira. E o voleibol feminino, agora na categoria Mirim, já classificada, vai participar do segundo festival na cidade de Areiópolis, mas como está classificada, já vai fazer a fase final, ela vai para lá como líder do grupo. E o Campeonato Paulista de Endurofim vai ter mais uma etapa na cidade de Limeira, domingo agora, onde nós teremos o piloto Fernando Capello participando de mais essa etapa. E queria aproveitar agora, Bispo, dar um parabéns para todas as entidades que lembraram do Dia da Criança e prestaram uma homenagem, tanto ela grande como pequena, mas realizaram ela dentro do esporte, o que é o mais importante para nós aqui, dizendo que esporte e criança caminham juntos. Eu queria dar parabéns a muitas entidades aqui de Leme que realizaram isso daí. Eu fiquei sabendo que várias quadras, vários centros esportivos tiveram a presença de muita garotada participando do Dia da Criança. E vamos conversar agora, passar a conversar com nossos 2 amigos aqui. O Marcão, que é o representante da Casa Muniz, e o Sérgio, que é o representante do Santa Rita Cremasco. Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Tudo bom?
Marcão, tudo bem? Bom, Fábio. Preparados para agora há pouco? Isso visto que agora, daqui a pouquinho, eles estarão lá se enfrentando, certo? Para a final do campeonato da primeira divisão do futsal aqui de Leme, ok? Isso. Certo. Eu queria só perguntar uma coisa para você primeiro, Sérgio. Por que foi criado esse Santa Rita Cremasco? Foi uma junção, então? Isso foi o pessoal que entrou, é o pessoal mais da Santa Rita. E como tem uma participação do Cremasco, né, então ficou Santa Rita Cremasco. É porque o Cremasco ele tinha uma equipe e a Santa Rita tinha outra. Tinha uma equipe, Então, como também ele fazia parte da nossa equipe também, então ficou Santa Rita Cremasco. Bom, a Casa Muniz, né, Marco? A Casa Muniz já tem a participação nesse campeonato e também está participando de outros campeonatos também, né? Normalmente, no começo do ano, participa fora, né? Esse ano que jogou em Araras, na primeira divisão, São Carlos e Analândia. Foram 3 campeonatos juntos. Jogava de segunda-feira em Analândia, de terça em Araras ou quinta-feira, e na sexta ou sábado ia para São Carlos. E agora tá no municipal daqui. Inclusive perdeu o campeonato, se for ver, de Araras por cansaço, né? Pelo excesso de jogo. Eu lembro que na época... Eu tinha conversado com você, estava líder com 5 vitórias lá, depois da quinta não tinha mais perna. Eu apito lá em Araras, lógico que não o jogo da Casa Muniz. Foi o que eu falei pro rapaz, eu arrumei para eles disputarem o campeonato, mas só que o jogo deles eu não participava, mas eu assistia. Então você via que com 10 minutos não tinha condições. Já apresentava o cansaço. Em prazo de 5 minutos o placar já estava definido para o adversário. Sendo que nas 5, enquanto não começou para fora, estava indo bem. Aí no fim perdeu os 3 campeonatos. E, inclusive não sei se foi, não lembro se foi na Lândia, e Tirapina. Perdeu, faltava 30 segundos, tomou 2 gols, perdeu o campeonato. Estava ganhando de 3-2, perdeu de 4-3. Nesse jogo eu estava. E Sérgio, fala aí pra mim, como foi o desempenho da Santa Rita Cremasco nesse campeonato da primeira divisão? Fábio, foi bom o desempenho. Nossa equipe é uma equipe de regular para boa. Tem vários jogadores, né? Não é só os 5 que entram na quadra, tem mais jogadores que ficam no banco. E na fase classificatória nós não perdemos nenhum jogo. Perdemos agora nas semifinais, perdemos um e ganhamos o outro agora que fomos para a final. E o nosso time, hoje, não sei, deve estar completo, né, para enfrentar a Casa Muniz. Para ver que o futebol nosso é compacto, então estamos aí para ver o que vai virar nessa final, né? Tá certo. Do Serginho dizer que o time dele não está completo, né? Então já ficou feliz ali. Na verdade eles estão querendo esconder um pouquinho o ouro, mas aqui entre nós, o que a gente sempre quis fazer aqui é trazer, a primeira vez que acontece isso, 2 equipes chegam numa final de primeira divisão, no qual as 2 equipes estão aqui e daqui a pouco eles estarão dentro da quadra. Isso é um exemplo que mostra dentro do esporte, vocês principalmente que estão mostrando dentro do esporte, que não precisa haver intrigas e nada. Vocês estão aqui e vocês são um espelho para as outras equipes. Esse que é o importante. As outras equipes estão se espelhando em vocês. Então vocês tomando decisões certas, tomando atitudes corretas dentro da quadra e usando o esporte como principal meta, eu acho que isso tende a crescer muito no futsal de Leme. Vocês não acham? Sabe o que eu queria falar, Fábio? A turma está colocando muita intriga entre Santa Rita e Casa Muniz. De todos os jogos, dos 12 times, o que menos vai dar problema dentro de quadra é Santa Rita e Casa Muniz. Isso a turma vai duvidar, mas é verdade. Mas eu acho, sabe por quê, Marcos? Eu acho porque é o seguinte, pelo plantel que eu conheço, o plantel da tua equipe, o plantel da equipe do Sérgio, são 2 equipes. O time deles inteiro era da Casa Muniz. De nível. Mas é uma equipe de nível. Que é uma equipe que vai tentar ganhar dentro do futebol, dentro do futebol de salão. Que é o principal. E nada mais do que justo que essas 2 equipes, né, seja tomada uma providência para que vocês se unam para representar a cidade em campeonatos de fora. Isso que eu acho que deve Mas só que as outras equipes que vão lá, é eles que tumultuam fora da quadra. É eles que gritam para o jogador do Santa Rita agitar contra nós e para o time da Casa Muniz agitar. Quando nós jogamos contra eles, tinha polícia no ginásio, não sei por que aquilo lá. Não teve nada, não teve, acho que nem uma expulsão, né, Serginho? Não. Teve nada. Da Casa Muniz teve um jogador expulso contra o C.A. Luizinho. No fim, ainda forçou a expulsão para
Mas o interessante é isso, o interessante, né, que vocês dois estão vendo que as equipes estão indo para lá para uma final, para fazer uma final limpa, uma final Tem justa. alguma vantagem nessa final aí, que quem ganhar leva? Não, Santa Rita leva vantagem de 2 resultados igual. Na primeira Eles divisão. terminaram com 1 ponto na frente nossa. Eles fizeram acho que 31, nós fizemos 30. Eles estão com 1 ponto na frente, vocês estavam na frente, aí depois vocês perderam. Isso, aí nós perdemos para eles de 7 a 6. 7 a 6, Então, aí vocês perderam essa vantagem. Então o que vale é a primeira fase, né? Como eu fiz a primeira fase, nós classificamos em primeiro lugar. Então tem a vantagem até na final, né? O futebol de salão, na verdade, o futebol de salão, acho que deu para ver que nós passamos uma fase muito baixa. Nós tivemos uma fase do futebol de salão baixa. Eu acho que, pelo que eu acompanho o futebol de salão, eu estou sempre acompanhando, sempre informando sobre o futebol de salão, eu acho que de 2 anos para cá, o futebol de salão começou a crescer muito. Inclusive, começou a aparecer gente nova. Né? Na sua equipe tem gente nova, tem uns garotos novos. Minha equipe tem uns garotos novos, tem um pessoal também de Araras, né? Tem um goleiro que é muito bom goleiro, e é um goleiro que para jogar a linha, que ele sabe jogar a linha. E tem vários jogadores que estão saindo que não era conhecido no meio esportista, né? Mas, então, a minha equipe tem vários jogadores que já é conhecido, né? E tem os garotos novos. A equipe da Casa Muniz também tem alguns jogadores que... se bem que o plantel da Casa Muniz, ele é bem aquele sincronismo que se usam, né? Como até então não era igual, mas tinha o seu estilo, que era como aquela equipe do Ribeirão, né? Você tem um estilo de jogo. Se for ver, a Espinha continuou, né? Que vem de Ziquinho, Mosca, né? Tinha o Marquinhos Timóteo, que esse ano que não está indo, está trabalhando, está assinado, mas não está indo. E tem os meninos novos que estão chegando, né? Que é o Fernando, que é o primeiro campeonato que disputa com a gente. O Renato era do Furacão, veio com nós. Tem o goleiro, o irmão do Marquinhos Timóteo, que é o primeiro campeonato. Tem o goleiro da New Age, que passou a ser nosso agora. Então deu uma renovada bastante. Esse goleiro da New Age foi aquele que representou o Leme nos Jogos Regionais. Isso, é o André. É, o rapazinho novo, eu lembro desse rapaz. Ele joga então muito. deu uma mexida boa, mas a Espinha ainda continuou, né? Você tem que manter a base também, porque você trocar tudo de uma vez também fica difícil. Com certeza, tem que manter uma mas base. Mas o que judia aqui em Leme ainda é o tamanho da quadra, Fábio. Nós temos que preocupar. É muito corpo a corpo, Realmente. A quadra oficial 40 por 20, aqui é acho que 24, 23 por 12. 23. Então... a quadra nós estamos realmente... A quadra do Valdomiro Macarengo? Isso. Não só o Valdomiro Macarengo, nós temos aqui dentro da cidade de Leme, na verdade, nós temos 3 ginásios de esporte. É o Valdomiro Macarengo, o da Vila São João, certo? E nós temos o Caique. Mas os 3 não têm as medidas oficiais. A única quadra que nós temos aqui em Leme com medidas oficiais é a da faculdade. Só que é descoberta. Então a preocupação é mais em tentar fazer um campeonato desse nível. Para fazer descoberta fica meio inconveniente. Certo? Mas eu acho que provavelmente até o final do ano que vem, eu acho que a faculdade cobre essa quadra. E talvez a gente possa fazer pelo menos alguns jogos, e os jogos mais importantes dentro de lá, né? Pelo menos semifinal e final. Na verdade, a equipe daqui de Leme, que você tem, a equipe da Santa Rita Cremasco, tem pessoal que vai participar de jogo de fora, como a Casa Muniz também tem. Mas os jogos que vão ser realizados em quadras de fora, a gente percebe que o atleta de Leme, ele sofre muito. Principalmente essa EPTV, né? Que vocês disputaram. Taça EPTV. Então, fica difícil. Você treina numa quadra de dimensões menores, você vai jogar numa quadra de dimensões maiores, você fica perdido, você não tem... Então, é totalmente diferente, né? Mas eu acho que mesmo assim, né, Marcão? Eu acho que o esforço que o pessoal vai quando joga numa equipe dessa, num campeonato desse, acho que vale muito a pena, né? Principalmente o Santa Rita e a Casa Muniz são os 2 times que tem que se esforçar mais, porque dos 12 é 10 contra nós. Isso daí nós já entra consciente que é os 10 times querendo derrubar os 2. Entendeu? Se o juiz apita uma falta para nós que e sai o gol, os caras... Você ouve na arquibancada que foi roubado, já manifesta contra a arbitragem. Então fica difícil, mas não tem como. As 2 equipes, se você analisar a campanha, é as mais fortes. O juiz pode errar num jogo. Com certeza. Entendeu? Não vai errar sempre a favor, como não vai errar contra. É difícil apitar, eu apito, eu sei quanto que é difícil. É muito mais difícil você apitar do que você jogar. Com certeza. Ali, você erra um gol, quem vai cobrar você é o jogador do seu lado, mas vai cobrar daquele jeito. Agora, se o árbitro der um pênalti que for duvidoso, ele está perdido. Vai ser condenado pro resto da vida.
Agora me diga uma coisa, para vocês dois responderem. Eu quero uma resposta de um, depois eu quero a de outro. As equipes que vocês enfrentaram nesse campeonato, todas as equipes que vocês enfrentaram, qual para você, Sérgio, Santa Rita Cremasco, qual foi a equipe mais difícil que você encontrou? Um futebol de salão mais apresentável? Fábio, teve várias equipes que nós enfrentamos que deu bastante trabalho, que logicamente que são boas equipes. Tem equipe, logicamente, que são mais frágeis. Mas a equipe da Casa Muniz A, Casa Muniz B, a New Age, somente o Luizinho que joga contra a gente, joga com a raça incrível, que é difícil ganhar deles. Então, são várias equipes, né, que despontam, que vai na cabeça da tabela. São várias equipes que dão trabalho, né? E para você, Marcão, o que você vê para Casa Muniz nesse campeonato, como foi? Olha, para nós a trajetória no começo, não sei se por tabela, facilitou para nós. Nós pegamos alguns times assim que monta na hora, entendeu? Não tem, o Casa Muniz vem de outros campeonatos, então você já entra com uma confiança maior. O estilo de jogo já pronto, né? Entendeu? Então você pega os times que estão desentrosados no começo, você já abre uma certa pontuação que dá, nem que você perdeu uma partida, que nem nós perdemos para eles, mas mantemos a segunda colocação, não se abateu. Se você pega um campeonato que você já perde 2 de cara, e que você sabe que todo mundo é contra você, fica difícil. Mas aí, o problema é que nem nós colocamos 2 equipes, nós temos 2 equipes na primeira, Casa Muniz B e A. Tem 2 equipes. E aí eles são inteirinhos de Araras. Foi 3-2 para nós, o Sérgio estava lá. Ganhamos no fim, 3-2, estava perdendo 2-0, faltava 10 minutos. Não teve facilitar. E é uma equipe que para se juntar com o pessoal daqui para disputar um EPTV, fortalece muito o Leme. Fortalece porque eles estão acostumados a jogar em Araras em quadra grande, quadra oficial. Então, Leme, se no caso eles forem campeão, quem for campeão vai para o PTV. Se juntar com esse pessoal aí, Leme tem condição de fazer um bom papel. Na verdade, Leme... Porque campeão eu acho que é quase impossível, porque São João predomina. Enquanto nós estamos aqui agora dando entrevista, os caras estão treinando. O ano que vem já. Ah, com certeza. Entendeu? Então, só se for um aborto da natureza, São João da Boa Vista não ser campeão. E não só São João, você pode ver que às vezes algumas equipes de algumas cidades pequenas se destacam nesses campeonatos, porque elas, no decorrer do dia, no decorrer da noite, assim, eles não têm muita coisa para se fazer. O que acontece? Eles vão lá treinar. E eles começam a pegar fundo nisso. Então, às vezes você vê algumas cidades nesse campeonato se destacando. A cidade ganhou de tal, cidade de porte grande e tal, isso aqui, mas Agora você vê que quando cai Leme com equipes, né, de outra cidade, que é só jogador da cidade, dificilmente Leme perde. Você pode analisar até no amador do estado aí. Dificilmente. Leme todo ano, normalmente está entre os 4. Você vê, eu fui sábado assistir Casa Muniz, tinha 11 jogadores, gente. 11, tá indo numa marra, não sei por que a turma não vai. Os caras tinham 18 jogadores de Ourinhos aqui. Saíram cedo de lá para vir jogar tarde e vieram completo e mais um tanto. Leme tinha 11 em casa, eu quero ver sábado agora lá. Precisa realmente... Leme é forte. Só que falta um pouco de boa vontade de jogador também. Mas é organização. Entendeu? Quem quer vai, que nem eu tenho 36. Já falei com o Serginho quinta-feira passada que é o último campeonato. Tava por 4 ou 2, agora tá por 2. É hoje, segunda pra mim chega. Já chega. Chega. Não dá. Bom, gente, que horas que é o jogo? É agora às 8 horas. Então vamos rápido aí, que senão vai atrasar. Alguém arrisca um resultado aqui? É difícil. É difícil, Fábio. Eu sabia que eles não iam ver. As duas equipes são muito equilibradas. Empate não dá. Então, empate é difícil dar. Empate pode até dar, logicamente. Pode até dar. Acho que não vai. Mas é difícil. O salão você sabe que 2 minutos você vira uma partida. Então, gente, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Sérgio. Eu agradeço. E espero que vocês tenham uma final bem digna do esporte, que seja um espelho desse esporte que nós precisamos bastante de um esporte limpo. A vontade é que seja uma bola. É com você. Falou, Fábio. Um abraço aí aos contendores e daqui a pouco tudo bem lá, viu? Um abraço. O Leme Notícias termina aqui. A seguir vem o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Até lá.
O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Polícia Feminina abre concurso para 300 vagas. Ontem foi dia de sessão na Câmara. No estúdio, o vereador Zé Martins. Câmara de Porto Ferreira não consegue caçar vereadores. Chefe do setor de zoonoses fala sobre os pernilongos que infestam a cidade. Voluntária lança coleta de lixo seletiva em praça da cidade. Alunos e funcionários antecipam confraternização pelo Dia do Professor. Terça-feira, 14 de outubro, o Leme Notícias vai ao intervalo e volta a seguir com estas e outras informações. Não saia daí. Entra ano e sai ano, o assunto é o mesmo: o ataque dos pernilongos. O que a comunidade não entende é que estes pequenos insetos que vêm tirando o sono de muita gente são fruto da nossa própria cultura, do desperdício e da falta de infraestrutura da cidade. Saiba como está o controle deste problema em Leme. Mesmo com a mudança da temperatura e as chuvas dos últimos dias, a população ainda está reclamando dos pernilongos. Eu converso agora com o chefe do setor de zoonoses da cidade. João Luiz, como é que está essa situação aí? Já foi tomada alguma medida com relação a esse problema? Nós temos fazendo o trabalho químico, né? Já em alguns bairros. Mas vale ressaltar o seguinte, que o tratamento químico é um paliativo e o problema maior como já falei até em outra reportagem, que é problema de infraestrutura. Aproveitando até a oportunidade, que na sexta-feira passada, até um comentarista da TV, foi, eu acho que, extremamente infeliz nas suas declarações, mediante, não é a questão se tentou atingir a mim ou a quem quer que seja, mas eu acho que foi o centro de zoonose. Para começar, o centro de zoonose são pessoas, são técnicos responsáveis. Não seria nenhum, por exemplo, da minha parte, eu não me permitiria sair, como ele bem falou, de fumacinha. Aqui se sai com veneno. Inclusive nós temos as notas fiscais, tudo que se ele quiser vir, né, verificar, entendeu? Porque aqui tem pessoas honestas e pais de família, não tem nenhum moleque não. Então, se ele, para ter algum depoimento, por exemplo, se os técnicos da SUSEM, inclusive hoje, acabou de sair um técnico, constantemente estão aqui, eu tenho a umidade suficiente para sempre ter alguma dificuldade, procurá-los, entendeu? Quando a pessoa quer fazer algum depoimento ou alguma coisa, a pessoa tem que se inteirar mais do assunto. Então, hoje a internet é fácil, então as pessoas que às vezes não têm alguma habilidade nesse sentido, procuram informações de pessoas que saibam. Para começar, o fumacê, inclusive, é contraindicado em certas situações. Inclusive, pessoas da SUSEM falam para não usar. E o problema, como falo, vou até reiterar, é o seguinte: o problema é de infraestrutura. Por exemplo, o problema dos rios, tratamento de esgoto, canalização dos córregos e dos rios, são problemas de infraestrutura, como os rios, por exemplo, problema de enchente, alargar a cara do rio, quer dizer, o filete de água se tornou menor, então, maior incidente de proliferação de pernilongos. O que a gente está tentando controlar? No momento está difícil, mas nós estamos procurando saída para resolver esse problema e evitar esse incômodo da população. A população pode colaborar aí de alguma forma para diminuir esse problema? O problema é o seguinte, basicamente as pessoas têm o hábito de jogar coisas nos córregos. Se você verificar, só dá uma corrida na Carlos Bonfante, ver o que se joga nos córregos e nos rios. E isso está nutrindo os terrenos baldios.
então estão nutrindo os pernilongos. Então as pessoas têm que contribuir o seguinte, não jogar nada nos córregos, nos rios e em terrenos baldios. E quanto à dengue, como é que está o controle aí do mosquito da dengue? Olha, graças a Deus, no momento nós estamos tranquilos, né? Eu acho que esse ano ainda nós vamos estar, como o ano passado foi tranquilo, apesar de ter 12 casos, mas 10 deles foram pessoas vindo de outros estados, entendeu? A grande parte deles. Então, esse ano nós estamos esperando de ser tranquilo. O fumacê adianta para o mosquito da dengue? Olha, tecnicamente falando para você, fumacê para dengue é contraindicado e não é. O que se faz no controle da dengue chama-se a nebulização, que chama-se UBV. É quando tem algum foco, algum paciente, algum infectado na região, a gente faz o trabalho no quarteirão. Mas isso só quando há um caso suspeito, quando a gente utiliza o UBV. João Luiz, e no verão os pernilongos tendem a aumentar? No verão, sim, antes da estiagem. Se você pode ter até notado, com essa chuva já deu uma amenizada. Então a questão é o seguinte, é dentro da calha do rio, dos córregos, que formam essas poças, foram alargadas essas calhas, há alimento para eles, que são os dejetos, são jogados nos córregos, nos rios, e aí é onde que é a proliferação. O senhor tem mais alguma consideração a fazer com esse assunto? Eu gostaria, assim, quando as pessoas colocassem algum depoimento, que elas pelo menos se embasassem melhor para ter alguma coisa para passar para a população. Eu acho que a intenção da TV, o que vocês fazem tão bem, é prestar um serviço. Certas declarações prestam desserviço. Então, eu acho que quando a pessoa usar o microfone, ela deve saber usar o microfone de forma inteligente e para prestar um serviço para a população. Porque o Centro de Controle de Zoonose já vem há algum tempo desenvolvendo trabalhos que ajudam a população, que é a obrigação do Centro de Zoonose. Aqui nós somos pagos pela população e nós estamos procurando ajudar a população. E nós temos procurado também outros técnicos. Se tiver que ir, nós vamos atrás para procurar saber o que a gente deve fazer. Mas, no momento, quanto à questão do pernilongo, é uma questão difícil, porque está com problema de estiagem. Vocês podem até constatar daqui a um mês, a uns 15, 20 dias, depois que começar as chuvas normais, vai ser fácil de controlar, porque a calha do rio vai ter um volume uniforme, aonde que dá para se tratar com larvicidas e outros tipos de tratamento que a gente vai se propor a fazer. Obrigada, João Luiz. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Apenas para registrar e rememorar, na última sexta-feira, um dos nossos comentaristas, o Sidney Dositesa, teceu comentários com relação à questão dos pernilongos e como a nossa participação no jornal e a participação deles é bastante democrática, o próprio João Luiz, na sexta-feira, não pôde nos atender e hoje nós o procuramos e ele prontamente nos atendeu e, é lógico, tem o direito de expressar também a sua opinião com relação a essa questão. Mas Paulo Henrique está aqui com a gente, pelo que ele explicou aí, é um assunto que não depende só dele também, né? Eu acho a infraestrutura não é o setor das zoonoses que vai resolver, né? Verdade. Acho que o superintendente deixou muito clara essa questão. É importante a gente ressaltar aqui que, independente do reclamo que obviamente foi colocado pelo nosso colega comentarista, é de certa forma também um desabafo de toda a população. A população realmente anda extremamente descontente com a situação. O fato de ser necessário fazer outro tipo de trabalho que não é de competência dele, como ele mesmo disse, que seria essa questão de infraestrutura ligada à questão dos rios, não é? Então é necessário, obviamente, ser feita também, não é? E isso tem que ser cobrado do setor competente. Agora, é claro também, eu acho que é importante ressaltar isso, independente da administração pública, se ainda não está fazendo da forma como deveria ser feito com essa questão de infraestrutura, essa cobrança ao cidadão. Eu acho que nesse sentido também há muita razão
no João Luiz, ao informar que existe um certo descuido da população em relação à questão de lixo, essa questão de realmente ser jogado aí nos rios, nos terrenos baldios, é uma realidade e isso traz um incômodo. Agora, é preciso também ter a conscientização. Então, só o reclamo não resolve. Tem que reclamar, tem que se fazer e tem que se cobrar dos setores competentes, como a TV está fazendo e com toda razão. E essa cobrança é uma cobrança do povo que não aguenta mais a situação do Pernilongo. Policiais militares em ronda pelo Jardim Primavera depararam com um Fusca Verde ano 70, placas BIK de Analândia. Ao consultar as placas, verificou se tratar de estelionato na cidade de Santa Cruz da Conceição em abril de 2001. O motorista do veículo, Elias Velasco de Souza, 27 anos, lavrador, que já tem passagem pela polícia, está sendo averiguado e o veículo foi recolhido. Roubo a estabelecimento comercial no bairro Sumaré. Maria Aparecida Domingos Tischer, 45 anos, e Murilo Tischer, 16 anos, comerciante, estavam na padaria Estrela da Manhã, quando surgiram 2 elementos encapuçados e armados de revólver. Eles obrigaram as vítimas a se deitarem no chão, abriram a caixa registradora e levaram R$230 em dinheiro, além de vários maços de cigarro. Ambos fugiram sem deixar pistas. A falta de quórum para aprovar a criação de uma comissão processante contra 6 vereadores da Câmara de Porto Ferreira, acusados por corrupção de menores, vai impedir a cassação desses parlamentares. O relatório final da Comissão Especial de Inquérito, criada para apurar as denúncias, está praticamente concluído. No entanto, sua votação está sendo retardada. Dos 15 vereadores da cidade, apenas 4 teriam condições de votar. O imbróglio jurídico acontece porque 4 dos 6 vereadores envolvidos não prorrogaram o pedido de licença da Câmara. E sem os pedidos de licença, a Câmara não pode convocar os suplentes de vereadores. Além dos 6 acusados, mais 2 vereadores foram citados nos novos inquéritos e também não podem votar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, não há precedentes do caso no país. Que situação, hein? Que situação, bispo. Eu estou aqui também fascinado com essa situação jurídica. Que mexida, não? É verdade. E não se tem, pelo menos, como se pensar numa situação de imediato que possa ser resolvido. Eu acho que a única situação em que está se encontrando é empurrando-se com a barriga até se dar esse prazo, né, de que possa habilitar os suplentes para que então possa haver a votação. Eu não sei dizer se existe um prazo em relação a isso, pela questão de se prorrogar, mas acho que é a única medida que se possa ter possível, né, para poder se resolver essa questão. E nos passa até uma impressão de que quando houve a explosão dessa situação toda, os próprios vereadores que depois foram presos e tal, e continuam presos, não assinaram termos de afastamento, não. Eles foram presos e, quer dizer, a coisa ficou parada, né? É verdade. Isso aí até há de se entender. É um princípio jurídico, né, de que todo réu tem direito a uma defesa, assim também tem os vereadores, eles não iam se autoacusar. O fato de abrirem mão, digamos, dessa prerrogativa, de certa forma, poderia passar essa impressão de estarem reconhecendo, né, o crime. Independente se cometer ou não, é uma forma de defesa que eles têm e estão dentro do seu direito, é claro. O que é inusitado é que não existe situação possível de resolver essa questão de forma rápida, né, e prática, até porque o próprio tribunal nunca tinha caso semelhante, né, então não há jurisprudência que possa resolver esse fato. Mas eu ainda entendo realmente que acho que talvez a única saída seria tempo ao tempo para que pudesse então, enfim, chegar esses suplentes, né, se for o caso. A Polícia Militar Feminina abre inscrições nos dias 20, 21 e 22 de outubro para concurso público com 300 vagas para a capital e Grande São Paulo. Para o cargo de soldado é preciso o 2º grau completo, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60 m. O salário inicial é de R$ 1.200. O valor da taxa de inscrição é de 2,2 UFESP e só poderá ser feita através do site www.nossacaixa.com.br. Outras informações no 11 30 17 88 00. No próximo bloco você confere: voluntária prega limpeza e cuidados em praça da cidade. O Leme Notícias volta em instantes. Não saia daí.
Hoje pela manhã, o Liceu Glorian Day promoveu uma confraternização entre alunos e funcionários da escola para comemorar o Dia das Crianças e também o Dia dos Professores. Os alunos do ensino fundamental participaram das brincadeiras, enquanto os estudantes do ensino médio disputavam partida de futebol, vôlei ou apenas assistiam os colegas. O objetivo do evento era proporcionar uma manhã diferente, sem deixar que o Dia das Crianças e o Dia dos Professores passassem em branco. Bem, nós fizemos uma reunião com os membros da Associação de Pais e Mestres e resolvemos fazer uma atividade, uma manhã de atividades diferente para com os alunos. A semana passada, que foi a Semana da Criança, por motivos de provas, outras atividades, os alunos não poderiam ser dispensados. Essa atividade foi planejada para atingir um único objetivo, todos os alunos da escola. O dia já estava previsto na programação da escola, por isso, desta vez, a brincadeira não atrapalhou as aulas. Quem está patrocinando é a Associação de Pais e Mestres, e estamos contando com os professores, com os membros da PM e com algumas mães, professores, e estamos aqui para festejar o Dia da Criança e amanhã também, que é o Dia do Professor, né? O Ministério da Saúde anunciou um pacote de medidas para tornar mais segura a venda de medicamentos no país. As novas regras vão atingir bulas de remédios, produtos homeopáticos e novas drogas postas no mercado brasileiro. Essa é uma ação preventiva para evitar casos de morte, como já ocorreu no país. A partir de agora, o laboratório interessado em fabricar novos medicamentos está obrigado a produzir um lote piloto antes de receber o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O medicamento só será liberado para venda se for aprovado pelos técnicos. A medida deve evitar o mercado paralelo de registros. Uma outra medida anunciada prevê o cadastro de produtos homeopáticos. A maioria dos produtos eram isentos de registro. A medida acertada, hein? Acertadíssima. Antes tarde do que nunca também. Acho que você disse tudo, antes tarde do que nunca mesmo. E não podemos deixar nunca de ressaltar que ainda que necessário essas prevenções legais, eu acredito ainda que o mais importante, Bispo, é realmente conscientizar a população de um mal terrível, que é a automedicação. Esse é um problema sério, é um costume brasileiro e que faz com que esse risco de saúde seja muito maior. As pessoas têm o costume, né, de medicar as outras. Olha, isso é bom, tome também, e ela toma, não é? Independente dessas restrições que existem legais, até nos produtos homeopáticos, um dos grandes problemas da nossa população é realmente a automedicação. E isso é necessário de uma consciência para que não cheguemos, né, não se chegue a esses problemas seríssimos que se tem com os medicamentos que são tomados aí à torta e direita. Uma vizinha da Praça Arnaldo Carvalho faz um trabalho voluntário pensando na higiene do local. Ela conseguiu 4 latões de lixo para fazer a coleta seletiva na praça e, assim, colaborar com a limpeza pública. Latas de lixo foram doadas pela empresa em que o marido da dona Renata trabalha. Dona Renata, foi difícil conseguir essas latas? Não. Foi a primeira proposta que eu fiz pro dono da empresa, como ele é amigo da gente há muitos anos. Ele falou, não, tudo bem, providenciou e agora estão aí, graças a Deus. Desde quando a senhora mora em Leme? 23 de janeiro de 2003 que eu vim para cá. E por que a senhora fez essa doação aqui? Me incomoda ver a sujeira, me incomoda ver o lixo, o povo joga e eu não gosto disso. Eu, por iniciativa própria, tentei arrumar as latas e consegui os latões aí. E o que a senhora espera agora com essa medida? Que todo mundo use as latas de lixo e não jogue no chão e não estraguem, principalmente façam atos de vandalismo e estraguem tudo e a gente fica sem lata outra vez, né? Como é que a população está conservando aqui a praça? Não ajudam muito, não. Eu não vejo. A não ser varrer calçada e a guia e a sarjeta, mas quanto a lixo no gramado propriamente dito, ninguém faz nada. Eu recolho. Por minha iniciativa, eu e o jardineiro que trabalha aqui, nós recolhemos o lixo. A senhora é voluntária da limpeza, então? Sou voluntária da limpeza. Obrigada, dona Renata.
Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, se tivesse uma dona Renata em cada canto, hein? Olha, nós estávamos nesse momento, né, reclamando essa questão dos pernilongos e fazendo essa referência com a falta de cuidado com o lixo, a falta de cuidado que o cidadão tem com essa questão de limpeza. E são atitudes como essa, né, essa lemência de tão pouco tempo, de janeiro de 2003, que realmente valeria aí os prêmios, né, os títulos que se dão a cidadão. É esse tipo de exemplo que faz com que realmente a gente consiga melhorar muito, né, da nossa cidade, com essa espontaneidade, com essa vontade, com essa visão de futuro. A Caixa Econômica Federal deve reabrir o financiamento para a compra da casa própria com recursos do Fundo de Garantia. Essa linha de crédito, que já teve o orçamento esgotado em algumas regiões do país, deve receber uma suplementação nos próximos dias. O Ministério das Cidades deve aprovar o remanejamento de 200 milhões de reais do orçamento do Fundo de Garantia, que seriam usados para financiar o saneamento básico e agora vão para a habitação. A medida tem caráter temporário. A Caixa espera que o Conselho Curador do Fundo de Garantia aprove, agora no próximo dia 30, a liberação de mais 500 milhões de reais para a compra da casa própria. O IBGE divulgou hoje que o comércio vem amargando queda de vendas há 9 meses. No país inteiro, o índice chegou a 5,90%. Vendas no comércio registram 9 meses em queda. Resultado da renda em queda, do desemprego elevado e dos juros ainda em patamares altos. O consumo do brasileiro entrou em agosto em seu 9º mês de retração. As vendas do comércio no país registraram queda de 5,90% na comparação com agosto do ano passado, segundo dados do IBGE. No ano, o varejo acumula uma queda de 5,49% e nos últimos 12 meses a retração é de 4,15%. Apenas 2 estados, Rondônia e Goiás, tiveram crescimento nas vendas do comércio, levando-se em conta as atividades abrangidas pela pesquisa. A queda de maior impacto nas vendas foi a registrada pelo setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. A retração foi de 5,76%. Todas as demais áreas do varejo apresentaram redução nas vendas em agosto. As variações são combustíveis e lubrificantes, menos 8,85%. Tecidos, vestuários e calçados, menos 6,67%. Móveis e eletrodoméstico, menos 1,35%. Demais artigos de uso pessoal e doméstico, menos 6,18%. E veículos e motos, menos 16,22%. Ricardo Soares para o Leme Notícias. Muito bem, só Rondônia e Goiás é que o comércio anda bem. O restante do país, queda. E até já existe um fantasma em relação ao Natal que está se aproximando, para saber se vai haver a virada, né? Porque realmente a queda é uma constante. Nesse sentido, a publicação recente da própria ONU em relação ao IDH comprova que a concentração de renda realmente tem aumentado e que o número, a queda da renda do cidadão brasileiro, hoje considerado até na América Latina como o país mais desigual, tem crescido deveras. Então a renda é o grande problema e isso é reflexo do comércio. Agora, o interessante é esses valores negativos registram-se em setores que estranham um pouco. Supermercados, confecções, vamos tirar daí veículos, motos, essa coisa toda, mas são artigos de uso pessoal, quer dizer, as pessoas não estão comendo, não estão se vestindo, não estão, enfim. É isso que é o mais dramático, quando se vê que essa queda se dá exatamente nos setores que são essenciais, principalmente a alimentação, isso resume qual é a situação da população brasileira. Você vai ver daqui a pouco, Receita Federal prepara cerco aos sonegadores. O Leme Notícias volta a seguir. Não saia daí. O professor Dr. Manuel Pereira de Godoy faleceu na manhã desta terça-feira na casa onde morava em Pirassununga.
O biólogo e ambientalista sofria de câncer no pulmão. O professor Godoy escreveu vários livros sobre meio ambiente, principalmente sobre os rios do Brasil. O corpo do professor será velado por familiares e amigos e vai ser cremado amanhã, quarta-feira, em São Paulo. Receita Federal vai dificultar os sonegadores e, para isso, prepara alterações nos formulários de declaração. Receita Federal está apertando o cerco aos sonegadores. Está mais difícil enganar a Receita Federal. Um grupo de técnicos da Receita estuda mudanças a serem implementadas na declaração do Imposto de Renda de 2004. Os especialistas devem acrescentar novas perguntas aos formulários ou mudar o enfoque de algumas delas. O objetivo é coletar informações mais precisas para serem cruzadas com outros bancos de dados em poder da Receita, como os cadastros enviados por cartórios de imóveis, incorporadoras, imobiliárias, bancos e administradoras de cartão de crédito, além dos números contidos nas declarações de renda de terceiros. O órgão já prevê que mais pessoas terão a declaração retida na malha fina do próximo ano. Segundo o coordenador do Imposto de Renda, Joaquim Adir Figueiredo, a declaração de ajuste anual ficará mais justa. Quem omitir informações ou fornecer dados errados, movido por boa ou má fé, poderá ter 2 problemas: ficar no final da fila de restituição do imposto ou ser convocado a dar explicações pessoalmente. Mesmo assim, Figueiredo disse que é preciso aperfeiçoar ainda mais o sistema de informações para serem declaradas. Ricardo Soares, para o Leme Notícias. O sol predomina em quase toda a região com nebulosidade variável. A previsão é de chuva apenas nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quarta-feira deverá permanecer com sol e algumas nuvens. Não há probabilidade de chuvas. A temperatura pode variar entre a mínima de 11 e a máxima de 29 graus. E ontem aconteceu mais uma sessão ordinária em nossa Câmara Municipal. E para saber o que foi discutido e votado, nós estamos recebendo o vereador José Martins. Vereador, obrigado pela presença. Obrigado. É um prazer imenso comparecer mais uma vez nesse jornal. Estamos prontos para dar as informações que for do nosso conhecimento e tiver nosso alcance. 3 projetos votados ontem, vereador? Eram para ser votados 3 projetos. O primeiro projeto foi solicitado vista pelo vereador Orozimpo Sandoval, porque está tendo dúvida quanto a um artigo, quanto à interpretação de um determinado artigo. Então ele solicitou vista por 5 dias para que se estude, para que se esclareça essa dúvida e provavelmente deverá voltar para votação na próxima sessão. Esse projeto é de criação de cargos, é isso? Esse projeto é o seguinte, ele é uma complementação sobre aquele projeto que criou a reciclagem de lixo no nosso município, o preparo de lixo. Então agora ele está fazendo uma adequação para que se estabeleça, segundo está no projeto, para que se estabeleça um funcionário, um setor responsável, um departamento responsável e que se possa adequar um funcionário para a coleta desse lixo. Só que no artigo 2º desse projeto surgiu-se algumas dúvidas, se seria uma cobrança a mais, se veria, não estava bem claro o artigo 2º. Então, o vereador Orozimpo solicitou vista para que esclarecesse essas dúvidas. Muito bem. O outro projeto do vereador Luiz Simeone Júnior, né? Isso. O outro projeto, ele veio dar o título de cidadania ao deputado Nelson Marquiselli, que eu acho que é um título merecido, porque que todos os lemenses conhecem que o deputado Nelson Marquiselli da cidade de Pirassununga sempre tem prestado um serviço para a nossa cidade, principalmente para a Santa Casa, então eu acho que foi um título merecido e foi aprovado por unanimidade. Unanimidade. E depois um parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do que significa isso, vereador? É o seguinte, o vereador João Machado entrou com um projeto de lei proibindo que fosse criado, se fosse feito propaganda nos muros da nossa cidade. Seja propaganda política, qualquer tipo de propaganda de comércio. Só que esse projeto é um projeto bom, o mérito do projeto não se discute, só que não é de competência do vereador.
e sim de competência do prefeito. Então, por isso que teve o parecer contrário e foi acatado por todos os vereadores, votando só contra o parecer, só o vereador João Machado. Mas é um projeto bom, mas infelizmente esse projeto, para que seja votado, para que possa ser discutido na Câmara, tem que vir de autoria do senhor prefeito. Quer dizer que se vier, vamos dizer que a coisa se desenrola normalmente, nós não teríamos mais as eleições, os muros pintados, é isso? Exatamente, estaria proibindo a propaganda e qualquer tipo de propaganda e muro. É um projeto bom. Interessante, hein, Paulo? Eu acho que fere realmente em relação a essa questão de competência. E acho até que dentro da questão da lei eleitoral deve ter alguns conflitos aí, eu não conheço muito bem a lei, o parecer, enfim, mas eu acho que talvez deva ter alguns conflitos, mas no mérito como é bom, é bom. Seria outra cidade no país, vereador? Você tem conhecimento de outra aí? É por isso que eu acho que... No conhecimento, a gente não pode falar que tem, que nesse Brasil afora acontece coisa que você nunca imagina. Então, mas o problema maior é o seguinte, eu acho que seria uma lei que pode ver, só que existe uma lei rigorosa da Justiça Eleitoral, mesmo do município, que é obrigado o cidadão a pagar o nome dele depois das eleições, então sofre multa, ninguém aplica a lei, está aí propaganda há 4 anos, ninguém liga. Então eu acho o seguinte, mais uma vez eu simplesmente falo e já comento na Câmara, se faz muita lei, mas ninguém procura cobrar as leis, essas leis não são colocadas em prática. Se essas leis fossem colocadas em prática, muitas pessoas já estariam falido de tanta multa que teria que pagar, principalmente para a Justiça Eleitoral. Mas, infelizmente, nesse país, cria-se lei, não se fiscaliza e não se cumpre. Então... É preferível não criá-las, então. Nós tivemos aqui, vereador, os documentos recebidos do Executivo, um projeto de lei com relação a um feriado aí de 20 de novembro. O Paulinho está mais por dentro desse assunto, né, Paulo? Como é que é? Inclusive a gente, foi um pedido até feito pela ASPIR, que é a Assessoria de Promoção da Igualdade Racial, e pelo que me consta, esse projeto de lei que está também chegando aqui em Leme, existe até uma probabilidade de ser decretado feriado nacional pelo Executivo Federal, é uma condição. Eu estava até conversando antes com o vereador, né, o Zé Martins, nós temos conversado sobre as questões na Comissão de Constituição e Justiça, né, porque ainda existem alguns pareceres contrários no que se refere à constitucionalidade, mas são pareceres, na verdade, que já teve, de certa forma, reconhecido por outras cidades até, né? O que está faltando é, na verdade, ser acompanhado dos fundamentos, né, vereador, para que possa aqui a comissão da cidade também ter o entendimento desses fundamentos que já foram aprovados até em outras cidades. Apenas para esclarecer, a solicitação seria um feriado municipal no dia 20 de novembro, que é considerado o Dia Nacional de Consciência Negra, enfim, o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que é considerado, inclusive, um herói, por incrível que pareça, eu estava num congresso agora, semana passada, o mundo já tem conhecimento dessa data. Os Estados Unidos tem alguns lugares, inclusive, que consideram, né, essa data achavam até que já fosse feriado. Então, é uma luta que a população afrodescendente vem tendo no país todo e que algumas cidades já consideram. E aí, vereador? Veja bem, no caso, a gente, como eu, presidente da Comissão de Justiça e Redação da nossa Câmara, nós estaremos analisando esse projeto e estaremos buscando os fundamentos, mas existe também uma lei federal, porque, veja bem, a comissão ela tem que estar embasado em cima de fatos e em cima de leis, em cima de documento, porque ela tem que ver a constitucionalidade do projeto. Sim. Ela não analisa o mérito. O mérito cabe ao plenário analisar. E nós achamos que esse projeto é um projeto bom, acho que é uma homenagem justa, só que nós vamos em cima de constitucionalidade. E que eu estava comentando com o Dr. Paulo aqui há momentos antes, existe uma lei federal, que inclusive que eu não sei o nome dela, mas tenho conhecimento, que determina que cada município pode decretar 4 feriados municipal. E o nosso município, pelo que a gente já sabe, já tem os 4 feriados municipais. Então, estará sendo estudado com carinho esse projeto e dentro desse conhecimento, desse estudo, nós estaremos procurando dar o parecer. E desde já quero deixar claro, por quê? Porque muitas pessoas falam, a comissão deu muito parecer contrário. A comissão ela é técnica. Veja bem, você é igualzinho fosse um juiz. Você, a hora que analisa o juiz, você não vê quem você está analisando, você fundamenta sobre lei e sobre dados. O plenário, ele é soberano. Não significa que um parecer da comissão, o plenário
não queira acatar. Mas tem que ser técnico, porque visto agora, com as leis da responsabilidade fiscal e com as mudanças, o vereador, o político, ele passa a ser responsável por aquilo que ele aprova. Até então, o político, por causa de ser um imune, ele aprovava se era constitucional, se não era, ele não tinha responsabilidade. Hoje tem que ser responsabilidade naquilo que o político aprova. Mesmo que ele deixou o seu mandato, naquilo que ele aprovou, que ele assinou, a responsabilidade recai sobre ele. Porque exige do político hoje que ele tenha responsabilidade e tenha conhecimento daquilo que ele está atuando. Principalmente, por exemplo, que com a mudança da Constituição, a área de lazer que existe no nosso município, tem vários projetos que está aqui na nossa Câmara pedindo doação de terreno, que é a área de lazer. A Constituição é clara, a partir de 1998, que a área de lazer não pode ser doada para outros fins. Então, aquele político que está autorizando isso, ele está recaindo sobre ele uma responsabilidade. Então, é em cima disso que a comissão, juntamente com a assessoria jurídica da Câmara, está procurando analisar. Então, muitas vezes as pessoas acham, a comissão está querendo cruzar tudo. Não é, nós estamos em cima de dados técnicos. E a gente tem sempre procurado e sempre fundamentado para dar um parecer técnico. E esse projeto, então, volta para uma outra discussão? Esse projeto ele foi apresentado. Agora ele vai passar para as comissões justamente para essas análises, que inclusive a gente já está, entre outras, discutindo, trocando as ideias com o Paulinho aqui. E, como se diz, está até antecipando uma discussão que já vai começar na Câmara a partir da data que ele já foi lido em plenário. Apenas para você me dizer que esse feriado pode se tornar nacional aí, algum projeto do Congresso Nacional, é isso? Existe uma hipótese nesse sentido, talvez o próprio presidente já apresentar ou pedir que seja apresentado e sancionar, porque é um anseio grande, né, de todo o país e já existe essa possibilidade. Por outro lado, eu também quero ressaltar que existe aqui um diálogo muito grande. Eu queria até agradecer de público ao vereador José Martins, dos projetos que têm sido encaminhados ou pedidos através da ASPIR, que é a Assessoria de Promoção da Igualdade aqui da cidade de Leme, no sentido da gente conversar, de buscar os fundamentos para esses projetos. Nós que estamos aí ao par um pouco desses projetos, vamos até apresentar, de alguma forma, auxiliar o departamento jurídico aí da Câmara para que a gente possa ter resultados positivos em relação a esses pedidos que têm sido solicitados. Mais algum detalhe aí, vereador? Não, acho que a sessão de Câmara transcorreu dentro da normalidade previsto que teria que transcorrer. Foi uma sessão tranquila e eu acho que como está a sessão de Câmara, essa legislatura está bem tranquila e espero que termine tranquila, que eu acho que é muito importante, não só para o município, mas para todo mundo. Por falar em terminar, surgiu essa semana aí assuntos com relação à sua pessoa, de que não vai se reeleger, não vai sair para disputa, melhor dizendo, nas próximas eleições. Seria isso, vereador? Não, verdade. Eu não estarei disputando a próxima eleição ao cargo de vereador, porque, se é do conhecimento de tudo, a gente está para os próximos anos, nós estaremos investindo na profissão. Inclusive, nós estamos ampliando a nossa clínica, estamos ampliando, trazendo mais profissional, então estamos dando uma dedicação na área profissional, então nós vamos dedicar agora um período para a área profissional. E quando eu pego uma obrigação, eu gosto de levar ela bem a rigor, como eu era coordenador odontológico, como você mesmo é do conhecimento, como nós trabalhávamos, então eu acho que ele estaria sobrecarregando vereador e parte profissional particular, estaria sobrecarregando. Então, foi uma opção que eu fiz momentaneamente. Estarei participando da política, estarei ajudando, que for possível, o município, mas não estarei pondo meu nome à disputa de um cargo de vereança. Provisoriamente, não estarei disputando a próxima eleição. Talvez no futuro, talvez eu possa voltar, mas na próxima eleição não estarei disputando realmente. E os seus eleitores, como é que receberam essa informação aí? Eu tenho conformado, tenho explicado aos eleitores, porque o eleitor acompanha o serviço. Você sabe que a gente tem uma função muito grande dentro da Câmara, que é a Comissão de Justiça e Redação, é uma comissão de extrema importância, no qual a gente trabalha com a vereadora Márcia Lentes, o vereador José Parrotti. Nós temos uma comissão, nós temos desenvolvido o nosso trabalho. Então, até no último dia, nós estaremos desenvolvendo o nosso trabalho, estaremos lutando a população como vereador e depois que terminar nosso mandato, nós estaremos lutando normalmente, mas não como vereador, mas sim como um cidadão lemense, como funcionário público e como um profissional. Uma pena, né, Paulo?
Com certeza, o Zé tem prestado serviços aí excelentes para o município e realmente, com certeza, seus eleitores se sentirão com isso. Então nós vamos aproveitá-lo até no ano que vem o senhor vai passar a participar mais com a gente aqui para ir despedindo aos poucos, tá bom, vereador? Será um prazer imenso. Prazer a todo nosso. Estaremos apresentando. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Paulinho, obrigado. Obrigado. Até mais. Final de mais um Leme Notícias. Daqui a pouco vem o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Até lá.